Olá, queridos estudantes, tudo bem? Vamos conversar um pouco aqui sobre a questão das guerras que têm acontecido nesses tempos, que envolve a Ucrânia, a Rússia, e envolve Israel e o grupo lá dos Hamas, que controla ali a faixa de Gaza. Então vamos tentar entender a razão de tudo isto, uma vez que nós estamos trabalhando com a disciplina História. Então, vamos dividir alguns blocos. Nesse primeiro momento aqui, vamos tratar do conflito de Israel, de um lado, e do outro lado nós temos os Hamas. Nesse contexto histórico, temos aí a criação de Israel, de 1948, é quando então surge o país Israel, e a expulsão de palestinos. Daí já começam certos conflitos, as guerras seguintes e fracassos de acordo de paz. Então, logo quando surge Israel, que vai se dar ali em 1948, automaticamente o que vai acontecer? A expulsão de palestinos. Com a expulsão dos palestinos, é óbvio que vai acontecer guerras. E aí o fracasso de paz é total. Não há entendimento, não há paz, começa aí um total conflito a partir de então. Agora, qual é essa situação atual? A situação atual é que os Hamas controlam a faixa de Gaza. E uma vez que eles controlam, o que há? Somente guerras e mais guerras. Então, ataques, retaliações constantes e muitas mortes e destruição. E fica essa confusão louca, essa confusão toda, com reféns tanto do lado dos Hamas como do lado de Israel. Então, há uma tentativa de acordo, há uma tentativa de paz, mas há também interesses por territórios. Portanto, vários reféns, tanto do lado de Israel quanto dos Hamas, já morreram. Alguns, as famílias receberam seus corpos. Alguns reféns foram libertados de um pequeno acordo de paz, de cessar-fogo. Mas a guerra continua. E aí a gente faz essas perguntas, deixa aqui no ar algumas perguntas para que os nossos estudantes possam estar refletindo. Por exemplo, quais as causas históricas desse conflito? Vamos deixar isso aqui no ar. Quem mais sofre com a guerra? Que ações internacionais poderiam ajudar a reduzir o sofrimento? Essas questões ficam no ar para que os alunos possam buscar, por meio de pesquisas e reflexões, respondê-las. Rebeldes e facções no Oriente Médio. Causas: disputas religiosas, poder político, interesse de potências externas. Então, há um jogo de situações que tem gerado aí esta guerra no Oriente Médio. De um lado, as disputas religiosas, do outro, o poder político, e quando se fala em poder político, há interesses de potências externas, de outros países ao redor, que de certa forma têm interesse nessa guerra. Exemplo: a Síria, com a guerra civil, e Iêmen, que são os rebeldes Ortiz, a Líbia, grupos armados. Então são os interessados nessa guerra. Quem são os interessados? A Síria, o Iêmen, a Líbia. Então esses países que estão extremamente armados têm interesse nessa guerra entre
entre Israel e os rebeldes aí, que são os Hamais. Isso, de certa forma, gera um impacto, que seriam as crises de refugiados, destruição de cidades e o aumento da pobreza extrema. Muitos refugiados ficam de um lado para o outro, nesse meio do conflito, sem saber para onde ir. As fronteiras todas fechadas. Enquanto isso, aumenta a pobreza e a fome não diminui. A fome grita mais alto. Milhares de pessoas, inclusive, têm morrido não só por conta dos bombardeios, mas por conta da fome. E quando se tenta desenvolver a tentativa de ajuda humanitária, aí tem os rebeldes que impossibilitam a aproximação daqueles que querem levar ajuda humanitária. Então é triste a situação, crianças, jovens, adultos, idosos, com panelas e pratos e tantas coisas ali estendidas, uma fila, querendo buscar um pouco de alimento para suas famílias, e pessoas que gritam. É uma coisa realmente que dói o coração de nós que estamos distantes. Imagine quem está acompanhando de perto. Então, por que surgem grupos rebeldes nesses países? Qual o papel das potências estrangeiras nesses conflitos? Como esses conflitos afetam outros continentes? São outras perguntas que eu vou deixar no ar para que os nossos alunos venham a refletir e responder aí dentro das suas reflexões, dentro do seu conhecimento, por meio de pesquisa ou por algumas leituras já previamente realizadas. A guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora vamos para um outro lado da história. Deixando Israel de um lado, com os Hamais, agora vamos aqui tentar entender essa guerra da Rússia com a Ucrânia. As causas, é importante sabermos disso, seria a aproximação da Ucrânia com a OTAN. A Ucrânia com a OTAN. Anexação da Crimeia em 2014 e a invasão da Rússia em 2022. Então, é aqui a causa dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Temos, de um lado, um governo altamente ditador, que é o Putin, né? Um nome feio, e um cidadão altamente violento, não quer acordo, embora com sanções que tem recebido, mas ele resiste em não querer fazer acordo, em não cessar a guerra. E os bombardeios à Ucrânia têm sido cada vez mais violentos. Do lado da Ucrânia, o governo ucraniano tem se mostrado resistente, com toda razão, porque ele não vai entregar aquilo que é dele, a riqueza que é uma conquista do país. Então, a OTAN, na verdade, significa uma organização, a organização do Tratado do Atlântico Norte. OTAN significa NATO em inglês. Esse é o significado. A OTAN foi criada em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo ou com o propósito de defender coletivamente os países membros com qualquer tipo de agressão, contra qualquer tipo de agressão. Então a OTAN teve o objetivo aí é justamente proteger os países que estão em guerra. Não aceita essas guerras, ou seja, buscar um acordo, buscar uma compreensão, sentar ali com esses países para buscar uma solução. Infelizmente não tem conseguido. E a briga da Rússia é justamente porque não quer que a OTAN entre nesta guerra buscando a paz. E aí, por outro lado, ele ameaça os países que fazem parte da OTAN, ele ameaça esses países querendo entrar em conflito com esses países, porque não querem que esses países defendam ali
a Ucrânia, que tem sofrido com ataques altamente perversos. Então hoje conta com mais de 30 países da Europa e da América do Norte. O princípio central da OTAN é: se um país for atacado, todos os outros membros devem buscar ajudá-lo. Está lá no artigo 5 dos direitos lá da OTAN, ou seja, do tratado da OTAN. A Rússia vê a expansão da OTAN para países vizinhos como uma ameaça à sua segurança, e isso é uma das causas da guerra na Ucrânia. A Rússia se sente ameaçada, porque não quer que esses países prestem socorro aí para a Ucrânia, ou seja, que não quer que esse país se junte à Ucrânia para defender ali e proteger essa população que está totalmente vulnerável. Qual é a situação atual? Guerra intensa, destruição de cidades, apoio militar do Ocidente à Ucrânia. E os impactos? Milhares de mortos, milhões de refugiados, alta no preço de alimentos e energia, e isso de certa forma influencia também em outros países, sobretudo aqui no Brasil. Agora, quais seriam as perguntas que eu deixaria para os nossos alunos? Por que a Rússia considera a Ucrânia estratégica? Como essa guerra afeta a economia mundial? Quais os caminhos possíveis para encerrar essa guerra? Aqui nesse outro bloco, nós temos aqui os pontos em comum. Civis sempre são os que mais sofrem, não estão na guerra, não estão no confronto, mas sofrem, muitos morrem, não estão preparados para essa guerra e acabam morrendo, né, sem culpa de nada. Os conflitos aumentados por interesses políticos e econômicos, dificuldades em alcançar negociações de paz e as consequências globais como refugiados, crises econômicas e tensões internacionais. Precisaria ter uma saída possível para essa guerra. Qual seria a saída, então? A saída seria o cessar-fogo imediato e corredores humanitários, que buscasse mais corredores humanitários, que as pessoas pudessem sair dali para buscar refúgio em outras áreas, negociações mediadas por países neutros e pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, julgamento de crimes de guerra, reconstrução com apoio internacional, educação para a paz e combate ao preconceito. Esse seria aí a saída para que essa guerra chegasse ao fim. Então, esses conflitos mostram que a paz não depende apenas do fim da guerra, mas da justiça, respeito e diálogo. Então, essa é uma pequena reflexão para que a gente possa pensar em como resolver esta guerra.